Salve, salve, galerinha do nono ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Quem tá animado? Ah, ninguém tá animado, quarentena é bad. Mas vamos lá. Na última aula que nós tivemos, eu passei uma atividade para vocês e hoje nós vamos corrigir essa atividade, beleza? Então vamos lá. Página 25 do livro de vocês pede que vocês olhem os desenhos e encontrem o restante da frase que está no quadro aí logo acima. Foquem que eles vêm aí com duas palavrinhas para ajudar vocês. While e when. While é enquanto e when é quando. Geralmente, nós utilizamos while com o past continuous e when com simple past, ok? Remember? Lembrem-se que nós estamos estudando, revisando o simple past, verbos regulares e irregulares. Verbos regulares eu acrescento só o ed no final. Verbos irregulares, eles modificam completamente a sua forma de escrita. E past continuous, eu uso o verbo to be no passado, mais o segundo verbo com o sufixo ing, para dar aquela ideia de continuidade. Lembram-se disso? Não lembram? Professores que citam, precisando, volta lá na nossa aulinha anterior, se eu não me engano, a aula 3, que inclusive eu recomendei que vocês assistissem um outro vídeo como suporte para a aula. Quem não assistiu, volta lá na aula 3, certo? Então vamos lá. Eu coloquei aqui, obviamente, só as respostas. Copiei novamente o when e o while, mas no livro de vocês só pede para grifar, não precisa reescrever. Eu coloquei aqui para que vocês tivessem uma melhor visibilidade, uma melhor compreensão. A letra A já veio respondida, né? E, professora, como é que eu vou saber qual frase completa aí a minha resposta? Você vai, na verdade, analisar o desenho que tem aí acima, vai analisar a situação, vai compreender mais ou menos o que está acontecendo para você conseguir entender a frase. Professora, eu não entendo a frase. Gente, mesmo que eu não mande traduzir, se você não compreende ainda, seu inglês ainda está assim, caminhando pelas beiradas, você pode estar usando o Duolingo, porque eu já pedi vocês, quem tivesse a possibilidade de baixar, que baixasse no celular, ou o tradutor online do Google mesmo. Digita lá a frasezinha completa, vai aparecer a tradução. Ah, agora eu sei do que tá falando, vou comparar, configura para mim saber se a resposta da A, B, C, D, E ou F. Ok? Letra A já está respondida. Enquanto o Richard estava cortando a grama, o que aconteceu? Aí eu vou lá e olho a figurinha. Tem um rapazinho lá com a caixa de pizza na mão tocando a campainha. Então a resposta correta, a delivery man come to deliver pizza. O entregador foi o quê? Entregar a pizza, né? Letra B, que não está respondida, mas colocamos no quadro aqui. Quando o carro parou, o que aconteceu? O garoto deixou cair a sua mochila. Letra C. Enquanto Jimmy washing the car, enquanto ele estava lavando o carro, o que aconteceu? Aí temos a resposta também. Tem lá na letra C, você olha pela janela, tem um rapazinho lá fora lavando o carro e a menina tá fazendo o que aí? His sister was studying in the house. A irmã dele estava estudando em casa. Letra D. While he was reading a book, his friend was tipping. Então, assim, enquanto um garoto tá lendo o livro, o outro garoto tá fazendo o quê?
ele tá lá mexendo, fazendo alguma coisa no computador, certo? Letra E. Essa, ela não complementa a frase. Na verdade, ela tem que começar a frase. E aí, o restante da frase, Tanaka was cooking the meal. Então, a letra E, a gente olha lá para a figurinha, tem uma mesa, a garota está o quê? Varrendo e o homem está cozinhando. Então, aqui melhor se encaixa a opção Natsu was cleaning the restaurant while Tanaka was cooking the meal. Natsu está limpando o restaurante enquanto Tanaka está cozinhando. Letra F. Diana was playing the piano when her cell phone rang. Então, Diana está tocando, ela estava tocando piano quando o telefone tocou. Reparem que em todas essas frases eu tenho diferentes formas, tá? When eu uso quando a minha frase está no simple past. Eu tenho aqui dois verbos diferentes. Um verbo irregular mudou totalmente de forma. E um verbo regular eu só acrescentei o EDzinho ali no final para dizer que meu verbo está no passado. Nossa, eu tô derrubando tudo aqui, gente. Reparem que na segunda frase, quando eu uso while, quer dizer que eu estou utilizando o meu verbo no past continuous. Então, eu tenho dois verbos, um seguido do outro. O primeiro, verbo to be no passado. E o segundo, o verbo com o sufixo no ing. Para que indique que eu estou utilizando o tempo verbal do past continuous. Outra coisa que está sendo introduzida aqui para vocês são a questão dos pronomes possessivos. Aqui está usando só a forma his, mas lá no livro de vocês, na página 29, tem um quadrinho com vários tipos de pronomes, certo? E é o foco da nossa próxima aula, próxima explicação. Eu vou estar batendo bem nessa tecla, porque é um pouquinho complicado e, infelizmente, a gente vai depender um pouquinho da decoreba e da disponibilidade de vocês, certinho? Aí nós vamos para a página 26. Na página 26, nós temos aí também figuras, pedindo para que você complete os textinhos de acordo com as figuras que estão aparecendo. Então, a questão está dizendo assim: look at the conversations and fill in the blanks with the correct verbs and the correct reflexive pronouns. Use the verbs in parentheses. Os verbos já estão em parênteses. Aí está pedindo para vocês preencherem os espaços em branco com o passado contínuo, passado simples e os pronomes reflexivos. Novamente, vocês vão lá na página 29, tem a tabela com todos os pronomes. Pronomes reflexivos. Myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, yourselves e themselves. Volta lá na página 29 e dá uma olhada na tabelinha com esses pronomes, certo? Pronomes reflexivos são aqueles que estão falando de você mesmo, tá? Eu mesmo, você mesmo, ele próprio, nós mesmos e assim por diante. Então, temos aí, letra A. Andrew começa falando o quê? Yesterday, while, eu já disse que o while eu uso quando eu estou usando que tempo verbal? Past continuous. Então, se eu tenho que usar o past continuous, eu vou usar verbo to be no passado, mais o segundo verbo com o sufixo ing. Se o verbo já está entre parênteses, então eu só fui e coloquei was studying. Certo? E o segundo verbo, eu coloquei, como é um verbo irregular, eu conjuguei ele no passado. Make se transformou em made. E o pronome reflexivo que eu uso para she vai ser herself. Ficou complicado?
Acredito que não. Então, a frase ficou: Yesterday, while I was studying math, my sister made a cake. She's only 8. Really? Did someone help her? No, she made it by herself. Como é que vai ficar a tradução desse herself? Sozinha. Então, ontem, enquanto estudava matemática, minha irmã fez um bolo. Ela tem apenas 8 anos. Sério? Alguém ajudou? Não, ela fez isso sozinha. Letra B. Novamente, eu pego o verbo travel. Se eu vou colocar no past continuous, verbo to be no passado, mais verbo travel com ing para dar a ideia de past continuous. E himself, porque eu estou falando dele, eu estou falando de alguém no masculino. Continua. Quando tem aí not want, então eu quero uma negativa. Para me auxiliar nessa negativa, eu trouxe o do. Só que eu estou conjugando meu verbo no passado. Do vira did. Então, para ser uma negativa, didn't want. Ok? Verbo say, no passado, como é um verbo irregular, ele mudou de forma e se transformou em said. Letra C. Past continuous, nós estamos aqui falando de Alan and his family, Alan e sua família, então eu não estou falando de uma pessoa só, eu estou falando de várias pessoas, eu estou falando da família toda de Alan, por isso ele vai para o plural. Plural do verbo to be, eu não uso was, eu uso were no passado, tá? Então, past continuous, were mais moving, que é o verbo move, mais o ingzinho ali no final. Helped, o segundo verbo que eu coloquei, como ele é um verbo regular, ele só acrescentou o ed ao final, então eu tenho um verbo no past. E o pronome reflexivo que eu vou utilizar aqui vai ser themselves. Letra D, eu tenho play no simple past, verbo regular, só acrescentei o ed ao final. Uma negativa do do vai ser didn't. Invite. Caled. Acrescentei de novo só o ed. Didn't return. Reparem que na negativa, só o auxiliar do foi para o passado. O verbo continuou na forma dele normal. Played, de novo, no passado, acrescentei o ed. E o pronome reflexivo vai ser ourselves, porque nós estamos falando de nós. Mágicazinha para mudar de quadro. Então, na página 27, tem um textinho. E, novamente, eu vou bater na tecla para vocês. Eu não sei o que o texto tá querendo me dizer, mas a professora não mandou eu traduzir o texto. Gente, o fato de eu não mandar traduzir o texto não quer dizer que você não precise traduzi-lo para que você compreenda o que está sendo pedido na questão, tá? Então, aí, na página 27, a questão 9, ele já tem grifado no texto, já tem destacado os verbos que estão aí nesse texto, certo? Aí abaixo tem 3 tabelas diferentes. A tabela para os verbos que são irregulares. Já cansei de falar, verbos irregulares são aqueles que se modificam quando eu conjugo. Então, no presente ele tem uma forma, no simple past ele vai adquirir outra forma. Então, esses verbos nessa outra forma eu deveria colocar na primeira tabela. E aí eu pesquiso e coloco como ele fica no simple present do lado. A segunda tabela de verbos regulares. Verbos regulares são aqueles que não modificam a forma. Eu só acrescento o ed no final dele para dizer que ele está no simple past. Então, tem 3 verbos no texto, coloco os 3 ali
pesquiso como ele vai ficar no presente. Como eu já sei que ele só foi acrescido o ED, eu simplesmente tiro o ED e coloco ele ao lado. E a última tabela, past continuous. Os verbos que estão no past continuous, lembra, eu tenho sempre o verbo to be no passado e o segundo verbo com o sufixo ing. E present continuous. No present continuous, eu transformo o verbo to be, que está no passado, coloco ele no presente e o segundo verbo vai continuar da mesma forma, certinho? Meu quadro não dá para escrever essas 3 tabelas. Eu vou estar mostrando aqui para vocês, espero que consigam dar essa olhada aí. Vou ver com a ajuda dos universitários se eu consigo colocar uma tabelinha aqui embaixo com eles, mas acho que não precisa, acho que tá dando para ver belezinha. Certinho? Dúvida? Espero que nenhuma. E a última página de atividade de vocês foi a página 28. Antes de eu corrigir a página 28, eu só quero dar uma água com açúcar aqui para vocês. Muito facinho. Vocês lembram que há algumas semanas eu passei uma pesquisa para vocês a respeito desse negócio de verbos regulares, irregulares, conjugação, passado, presente. Então, para ficar mais fácil para vocês, os verbos irregulares, alguns deles estão aí na página 143 do livro de vocês. Dê uma folheada aí. Aqui tá uma bagunça, porque tá bem riscado. Mas na página 143, você tem aí tabela de cima a baixo, cheinha de verbos irregulares no presente e no passado, para que vocês consigam ter mais facilidade na resolução das atividades de vocês e mais compreensão do conteúdo. Dito isso, vamos para a página 28. Na página 28, eu tenho 3 questões. E essa pegou para muita gente, eu tirei bastante dúvidas no WhatsApp de pessoas que não conseguiram responder essas atividades. Se você abrir o seu livro completo, você vai ver que a resposta para a página 28 estava toda contida na página 29, porque na página 29 ela vem uma tabelinha com os diversos tipos de pronomes e a forma que ele se modifica de acordo com a pessoa, com o sujeito que está falando. Lembra os pronomes que a gente sempre fala dos pronomes pessoais, que são os que me ajudam a conjugar o verbo. I, you, he, she, it, no singular. E no plural eu tenho we, you, they. Esses pronomes pessoais, eles sempre me ajudam a conjugar os verbos, não é assim? Que a gente faz tipo português, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembrando que na terceira pessoa do singular, eu tenho 3 formas diferentes que vão ser he, she, it. Dito isso, na página 29, vocês têm aí os diferentes tipos de pronomes, possessivos, reflexivos, os adjetivos possessivos, os pronomes objetivos, os objetos, para falar de formas. E ele me ajuda a responder toda a atividade da página 28, tá? A 10ª questão era uma questão pessoal, porque eu peço aí o quê? Write 4 things about what you and your friends did yesterday. Use the simple past tense irregular verbs. Escreva 4 coisas que vocês e seus colegas fizeram ontem. Utilize o quê? O verbo irregular no passado. Então, eu não estou falando de past continuous, eu estou falando de simple past. E pede especificamente para que vocês utilizem verbos irregulares. De novo, verbos irregulares são aqueles que mudam de forma de acordo com a conjugação, com a pessoa que fala ou com o tempo verbal. Dito isso, pedem 4 frases. Como meu quadro é minúsculo, eu coloquei 2 aqui, mas como era pessoal, vocês podem colocar as 4 de vocês aí. I made a cake. Eu fiz um bolo. Eu não estou determinando se foi ontem, anteontem, semana passada, eu estou dizendo que eu fiz. Certo? E na letra B, Radassa slept a lot yesterday. Radassa dormiu muito ontem. São frases de exemplos
que vocês vão colocar as 4 respostas pessoais de vocês. Aí a gente vai para a questão 11, que foi uma das questões de dúvidas. Eu não achei que fosse tão difícil, porque ao final de cada frase, ele já vem entre parênteses quais os pronomes que eu posso utilizar naquela frase. Então, letra A. No final da letra A, entre parênteses, tinha assim: mine, their, my e myself. A única coisa que eu precisava era colocar na ordem, encaixar na ordem correta esses pronomes. Professora, como eu faço isso? De novo, eu não sei o que está dizendo a frase, eu vou correr lá no meu tradutor, vou traduzir essa frase para que eu saiba o que está sendo dito na frase, tá? Eu coloquei aqui a ordem correta de respostas, vocês encaixam lá nos espaços de vocês, A, B, C, D, E, F, certo? E a 12ª questão era para você olhar na questão de cima, você vai olhar para a questão 11 e você vai encaixar na tabelinha embaixo onde é o espaço de cada um dos pronomes que aparece. Por exemplo, o primeiro pronome que eu utilizei ali é my. My, ele se encaixa aqui onde? Já tá respondido na letra A de vocês, é porque eu não coloquei aqui na minha tabela. Na letra A de vocês está aí na tabela possessive adjectives. Ou seja, ele é um adjetivo possessivo, quer dizer que é meu. Lembrando que se eu quero compreender o assunto, eu preciso me esforçar, preciso ler, preciso fazer as atividades. Leiam, portanto, a página 29 do livro de vocês, tá aí tudo resumidinho, os pronomes. Para a próxima aula, eu preciso que vocês respondam a atividade da página 33, 34, 35, 36, 37 e 38. Porque as atividades normais já acabaram, são atividades da parte de revisão da unidade. Tá um pouquinho longo, tá? Mas nossa próxima aula é só na terça-feira, então vocês têm aí quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira. Eu quero todas as respostas para a gente poder corrigir na aula de terça e revisar os conteúdos, certinho? Beijinho!